Sons da Terra. Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou a Ananda Porto, repórter do Terra da Gente. E aqui comigo hoje, aqui no estúdio, está o nosso biólogo e amigo Luciano Lima. Como vai, Lu? Tudo bom, Ananda? Tudo bom, Tamura? Tudo ótimo, maravilha. Vamos para mais um programa. Vamos para mais um programa. Você já apresentou o Tamura, então eu nem vou perguntar. Tá tudo certo? Belezinha? Maravilha, e esse programa com dois, olha só, integrantes aí junto com a gente, de quem a gente vai falar, que são muito lindos no visual, né? Eu não gosto nem de falar de um deles, porque é Lifer pra mim ainda. Ah, é? Qual que é a Lifer? O vermelho, gravata vermelha. Ah, tá. Então, só para explicar, a Lifer, para quem observa aves, é uma espécie que ainda não viu, né? Almejar aí um encontro, uma espécie que ainda não viu. Mas hoje a gente vai falar, que você já introduziu, mas de duas espécies de beija-flores que são exclusivas aqui do Brasil, que muitos estrangeiros vêm para o Brasil. O gênero exclusivo. O gênero exclusivo, muito bem. E que eles têm uma característica, a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas eles têm uma característica em comum e o nome popular, que é beija-flor de gravata, né? Que beija-flores, quais beija-flores são esses, Luciano? Eles são dois bichos elegantes, né? Um, o gravata verde, o outro, gravata vermelha. São duas espécies fabulosas, muito desejadas aí pelos observadores de aves nacionais e internacionais que vêm para o Brasil para observar essa espécie. São bichos associados a áreas de montanha, estão associados aí principalmente à cadeia do espinhaço. O beija-flor de gravata verde ao sul, esse sim eu já vi lá na Serra do Caraça, um lugar fabuloso para se passarinhar, comidinha. As pessoas falam muito da Serra do Caraça. Do Lobo-Guará. Por causa do Lobo-Guará, mas além do Lobo-Guará tem um zilhão de passarinhos lá. Eu já vi também eu já vi o de gravata verde em dois lugares, e um deles foi lá no Caraça também. Eu vi depois também. Mas o vermelho ainda não. Não, já vi os dois. Os dois. Você viu o vermelho? Ah, você foi agora pra Chapada. Não, mas eu já tinha visto antes também, mas vamos... Vai ficar tirando onda com a minha cara, só porque eu não vou falar que não, eu vi. Não, eu tô até, ó, tem a bichos. canequinha personalizada aqui. Tem a camisa. A camisa. Tá defendendo. Hoje estamos temáticos. Mas voltando a falar, você disse, né? O beija-flor de gravata verde, ele tem a gravata verde. Eles são bem diferentes na fisionomia, né? Acho que nas cores. Nas cores são diferentes, mas no shape, no formato, eles são... Parecidos. É um beija-flor gordinho, né? Um beija-flor de montanha, não é tão pequenininho, é pequeno, mas não é tão pequenininho. Pra lidar um pouco esse clima também de montanha. São bichos, a gente chama os beija-flores de gemas vivas, né? De joias da natureza. Esses dois aí são joias de quilates absurdos. São muito bonitos. Me arrisco dizer que estão entre os beija-flores mais bonitos do Brasil, especialmente o que eu não vi, o gravata vermelha. Eu achei um absurdo, muito entre nós, né? Você fica falando quantos anos você tá passarinhando aí, eu achei um absurdo você não ter visto porque é ainda. difícil mesmo? Não, tem até lugar pra você. Distribuição localizada. Em locais Mas você específicos. nunca foi lá pra Nunca ver? fui pra Chapada Diamantina. Já passei muito rapidamente pela Chapada Diamantina a trabalho. Não conheço, tenho amigos, Ciro, a Cris, vários amigos que moram na Chapada. Canso de receber convites para ir lá ver, mas é um lugar que eu preciso ir. Que é um lugar que você tem que ir com calma, né? E é o principal lugar de ocorrência. A gente estava falando que o gravata verde é a região sul do Espinhaço, principalmente Minas Gerais. Um é mineiro, o outro é baiano. gravata vermelha. A gente pode dizer assim, o de na gravata Bahia. verde é mineiro e de gravata vermelha é da Bahia. Um se alimenta, são beija-flores especializados, um se alimenta de queijo, o outro de acarajé. Mas ele tem uma característica bem interessante que, para mim, bico, talvez, né? quem é o maior especialista em beija-flores do Brasil, meu grande amigo, professor da Federal, o Vitor Piacentini, e no livro que ele escreveu sobre os beija-flores do Brasil, ele lança uma que eu acho que faz muito sentido. A ponta do bico dele é bem afilada, como se fosse uma lancinha, provavelmente para ele furar a corola das flores, que é a parte de trás das flores, né, por trás, a base das flores, e roubar o néctar sem necessariamente polinizá-las. Porque muito provavelmente na região de montanha você não tem muita flor florindo o tempo inteiro. Então o bicho tem que se adaptar a situação. Tá? Para se alimentar do maior E tem número de muitas flores que possíveis. são pequenininhas, né? Assim, Gervão, tem exatamente. que eles gostam. É muito interessante, assim, que você vê que parece que foi feito para ele ali, assim, né? Que é uma combinação muito perfeita, né? E além de néctar, todos os beija-flores se alimentam de insetos também. Na verdade, durante muito tempo, tem uma grande ornitóloga brasileira, que inclusive defendia isso, a Millie Snetlag, mas a gente está falando aí do começo do século XX, que ela defendia que o beija-flor não comia néctar, só comia insetos que estavam dentro da corola das flores,
Porque toda vez que você abria o estômago de um beija-flor, você só via um inseto, porque o néctar você não vê. Né? Então, depois que o pessoal fala, não, o beija-flor se alimenta principalmente de néctar. Agora, Luciano, esse colorido bonito dele no processo evolutivo, tem algum significado? Tem. Por que ele os beija-flores se desenvolveu assim? Os beija-flores são desses grupos de aves que os machos, a função dos machos é se exibir para a fêmea e só copular. Quem constrói ninho, cuida dos filhotes, mas é sempre a fêmea, em todas as espécies de beija-flores que a gente conhece até hoje. E é até interessante falar porque, no caso, né, o beija-flor de gravata verde, por exemplo, você vê a foto, vídeo, que seja, ou pessoalmente, esse tom que ele tem é um contraste do verde com o azul, o detalhe em preto, a fêmea não tem nem o verde, nem o azul, ela é bem mais apagadinha, tem o formato dele, a fisionomia, igual você falou, que é mais rechonchudinho, tal, o biquinho, mas ela não tem todas as cores. Não, o macho que tá ali. E do gravata vermelha também, ela é vermelha mesmo do macho. E é interessante que a gente filmou, né, com a Cris Prates na Chapada Diamantina, o beija-flor de gravata vermelha, e foi curioso porque ele já é bonito por si só, mas não é sempre que ele... Os beija-flores, de um modo geral, tem isso, né? A gente fala assim, eles acendem, porque dependendo do movimento que ele faz, que vem a luz, dá pra ver todas as tonalidades, os brilhos, as cores, né? Então, essa gravata vermelha, ela até, na época, conversou, falou assim, eu sou muito meio contra esse nome, porque poderia ser assim, gravata arco-íris, porque não é vermelha em si, ela tem um colorido, cores, vermelha, laranja, branca, amarela. Então, assim, com a luz, você vai vendo cores ali, é muito espetacular, né? Você vê uma ave tão pequena, tão rápida, tão, ao mesmo tempo charmosa, você vê nessas florezinhas, enfim, é muito fantástico. E é interessante que essa questão das cores do beija-flor, para aproveitar, acaba que as cores dos beija-flores, todas elas são uma baita ilusão de ótica, né? Porque elas não são um pigmento, não é igual essa caneca é pintada de branco. Então, independente de onde você está, você vai ver essa canela pintada de branco. As cores dos beija-flores é uma ilusão de ótica, a gente chama de coloração estrutural. Porque a forma como a luz incide na pena tem estruturas que ela volta os pigmentos, ela volta as frequências, os reflexos de luz do espectro que ele quer, entre aspas, óbvio, que você veja. Então, se você colocar no escuro, a gravata não é vermelha. Ela vai ter uma outra cor, um cinza, um escuro, mas não é. E aí, quando a luz bate, que é o mesmo princípio também dos besouros que brilham, das asas, das borboletas, é tudo coloração que a gente chama estrutural. As cores da natureza, elas podem ser pigmentares, pintadas ou estruturais, que basicamente são ilusões de ótica. Que são estruturais, no caso aqui, né? Dos beija-flores. Agora, sim. uma coisa que eu acho interessante, dos dois, né, assim, pela experiência que eu tive de observação dos dois na natureza, que são aves muito sonoras. A gente tem a tendência de pensar assim, beija-flor não canta, beija-flor é quieto, é silencioso, você só ouve quando ele voa, o barulho das asas. E não, assim, muitas espécies têm a vocalização, e essas duas em especial, pelo menos no momento que eu observei, eram muito sonoras, e eu só identifiquei que elas estavam, tirando com exceção lá com a Cris Prates na Bahia, porque a gente já foi numa área que ele estava, mas ele estava vocalizando sem parar. Mas o de gravata verde, por exemplo, eu só identifiquei que ele estava ali porque você começa a ouvir o barulhinho, você falando, tem algum bicho aqui, aí quando você vai ver, e eles são muito sonoros e até territorialistas, né, assim. São muito. Foi desses lugares, né, que você não tem muitos recursos, os beija-flores tendem a ser muito territorialistas. E também eles se exibem para a fêmea, né? Todo beija-flor ele tem uma dança também, né? Uma dança nupcial, um repertório de se apresentar para a fêmea que a gente praticamente não conhece, porque esses beija-flores mais comuns, que é tudo muito rápido, tudo muito escondido, e aí... Mas tem uma coisa muito legal, especialmente... Você foi no Morro do Pai Inácio? Não, com a Cris era próximo, né? Mas era uma área que... Até porque, assim, ela tem um beija-flor que ela brinca que é como se fosse o xodózinho dela ali, que ela batizou ele e tudo mais, porque ele permite... uma aproximação, até queria ver isso com você depois, porque dentre os indivíduos que tem lá, tem um específico que permite uma aproximação, ela até pega a flor, ele vem na flor que ela está segurando. Então, a gente foi nesse ponto, como a gente precisava gravar e compartilhar isso na reportagem, né, ela falou, vamos nesse ponto que é certeiro, o meu xodózinho vai estar lá, que é o Gil, que ela batizou de Gil, porque ele dá um show, por causa Gil, disso. Gilberto Gil. Então, a gente foi nesse, e foi até engraçado, porque, né, na ocasião
a gente estava, eu, o cinegrafista Pedro Santana e o auxiliar Júnior. O Júnior foi uma das primeiras viagens que ele fez, assim, com terra, e normalmente a gente tem muitos desafios até encontrar tal espécie, né? E como a gente foi nesse ponto que a Cris sabia que era a área do Gil, né, do xodózinho dela... Pagaram ingresso, já foram ver o show. Não, a gente chegou na área VIP, assim, né? Sentamos na cadeira premium. E aí, como a gente chegou, o tempo tava super frio, enfim, mas a gente chegou e deu super certo. Eu lembro que o Pedro virou pro auxiliar e falou pro Júnior, falou assim, Júnior, não é sempre assim. Isso aqui é uma exceção. O que está acontecendo aqui é uma exceção. Quando a gente vai atrás de um bicho... Não se acostume. Então, assim, a gente, nesse caso específico, a gente tinha pouco tempo lá na Bahia. A gente precisava compartilhar, né, sobre esse beija-flor, a relação dele com a Cris. Então, a gente foi direto no que ela quis apostar todas as fichas. Mas a primeira vez que eu vi foi no Morro do Painácio. Eu não estava a trabalho, mas consegui avistar, porque é uma área que realmente ele também... tá por ali. Eu assim. perguntei, por causa do Morro do Painácio, porque esse beija-flor ficou praticamente 90 anos sem ser registrado. Foi descrito no século XIX e foi redescoberto só no comecinho do século XX. E por que esse lapso de tempo? Porque era um bicho que estava perdido no meio do sertão da Bahia e precisou de um ornitólogo muito bom. Acho que esse nome a gente nunca falou no Terra, o Emil Kempfer, que era um ornitólogo, se eu não me engano, alemão, mas que foi contratado... por uma grande estudiosa de aves, Emil Namburg, que contratou ele para ele vir para a América do Sul, coletar espécimes no comecinho do século XX, e é um cara que tem várias aves raras que ele colocou à mão, que ele redescobriu. Por exemplo, ele também foi quem redescobriu o gravatazeiro lá de Boa Nova. Ele tem um passarinho no nome dele, que é a Maria Catarinense, Metricus kempferi, em homenagem a ele. E ele foi o cara também que encontrou o pica-pau do Parnaíba, que passou séculos, também muito tempo, séculos não, mas mais de 70 anos, sem ninguém registrar, o Celeus obriene. E é um desses ornitólogos que passou pelo Brasil, coletou, tem dois grandes nomes, que são muito lembrados nos bastidores, o Natterer, século XIX, e o Kemper, no começo do século XX. Quer dizer, então foram 90 anos que ele estava, mas ninguém conseguia registrar. Mas ninguém... Por que acontecia? Ele foi descrito a partir de... Acontecia muito, muito mesmo. A maioria dos ornitólogos que descreveram as aves brasileiras até o século XIX nunca colocaram o pé no Brasil. Mas como? Esses vinham vários naturalistas, vinham para cá, mandava. Na época tinha gente que nem era naturalista, vivia de caçar mamífero, caçar passarinho, caçar borboleta e vender na Europa. Vários desses naturalistas, inclusive, bancam as viagens deles, por exemplo, o Bates e o Wallace, que foi o parceiro do Darwin na teoria da evolução e tudo mais, co-descobridor da teoria da evolução junto com Darwin. Bates e Wallace, eles vêm para o Brasil juntos, eles se mantêm com o dinheiro dos espécimes que eram vendidos na Europa. Eles já deixavam procuradores na Europa, eles mandavam pelo correio, pelo navio, chegava lá, já encaminhava, as pessoas vendiam e mandavam o dinheiro para eles. Mas daí você disse que lá era descrita essa espécie, aí lá, mas ninguém tinha visto. Ninguém tinha visto. E aí o que acontecia? Que na época era assim, era o Brasil. Então vários, no Museu de Helsinki, eu passei um tempo no Museu de Helsinki na Finlândia, eu revia coleções de peles de aves brasileiras, de espécimes de aves brasileiras no Museu de Helsinki. E é incrível, porque é incrível, mas é ruim. Vários espécimes, na etiqueta só estava assim, Brasil. Então esse beija-flor, na etiqueta estava Bahia. E Bahia é maior que muitos países da Europa. Então até descobrir da onde da Bahia. Então, durante muito tempo, você teve várias descobertas e redescobertas de aves brasileiras por conta desse fenômeno. Agora, Ananda, você que fotografou, viu os dois aí, o tamanho, eles são parecidos, assim, em tamanho mais ou menos, ou tem um que é um pouco maior que o outro? Qual é a sua percepção? Não, eles são parecidos, assim, não ultrapassa aí os 10 centímetros, né? Tá numa faixa de 8 centímetros e pouco para uns 10 centímetros. Tamanho de beija-flor até que passável, assim, né? Normalmente a gente tem casos de beija-flores menores, os topetinhos, ou os maiores, mas eles estão num padrão de beija-flor mesmo. E, assim, eu até ia ver com você, Lu, mas as duas espécies, não sei se é porque elas são endêmicas e restritas ao ambiente, mas pelo menos até olhando no Wikiaves lá, elas são consideradas como quase ameaçadas, né? Justamente por esse endemismo? Sim, são espécies com distribuição bem restrita. E também ambientes vulneráveis, né? Vulnerável a fogo, todas as duas estão... Tem gente até que diz que o gravatinha vermelha era da caatinga, e tem gente que joga, mas na verdade eles são de ambientes bem específicos, são de ambientes montanos aí.
de campo rupestre, tanto na Bahia quanto em Minas Gerais. E é um bicho que é desses bichos que muita gente quer ver, não só pela espécie, mas pelo ambiente que ela vive, né? Porque ela vive bem. São espécies que vivem bem. Escolheram um No ambiente. meio da montanha, nos lugares. Parece que são... espécies raras, né? Igual o pato-mergulhão. Exato. Vai viver lá num lugar bem Isso. feio. Mas é um ambiente, realmente, o cenário ali, assim, dos dois, né? Vivem em lugares muito particulares, É um passamento, né? se alguém falar pra você, eu fui ver, você pode ter certeza que você foi num lugar super incrível, não é um beija-flor que você vai ver em qualquer local. no né? sítiozinho ali, é um parque nacional, uma reserva, uma montanha. E eu vi o gravatinha verde no Caraça e vi na Lapinha da Serra. Eu também. E agora, igual o Paulo lançou o desafio comigo, né, aquela vez, você não viu o monstro, vamos atrás do monstro. A gente vai ter que lançar o desafio pro Luciano ir lá e realizar o sonho de ver. Me levem para a Chapada Diamantina. O difícil do Luciano é arrumar um tempo na agenda É, dele. ele é corrido, né? Mas que bom que Não, o gravatinho pra ele tem ver lugar isso. fixo, ele não vai sair dali. Exatamente, não, para ir lá é o bicho que eu tô precisando. Recentemente eu matei meu débito com a Chapada dos Veadeiros, que eu tô completamente apaixonado pela Chapada dos É Veadeiros. lindo lá, né? E eu tenho até medo de conhecer a Chapada Diamantina e não querer voltar nunca mais. Então, esses lugares a gente guarda para quando puder. E eu lembro que a gente falou, só Passar para mais encerrar, tempo. né? A gente fala que os beija-flores são as joias brasileiras, joias. E na Chapada Diamantina era meio que isso também. Uma das joias da Chapada ali, com certeza, além de outros endêmicos que tem lá, é esse beija-flor. Queria agradecer, né, Lu, a sua presença, Altamura. Opa, muito legal o papo. E vamos guardar energia para a próxima, né? Opa, se Deus quiser. Se você quiser acompanhar esse episódio ou outros, é só acompanhar o nosso canal no YouTube ou nos agregadores de podcast e também seguir o nosso perfil no Instagram. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abraço. Sons da Terra.